Meus irmãos, o tentador, a tentação e o tentado. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. O episódio da tentação de Cristo, um dos mais célebres e conhecidos, e também importantes, porque aqui é um momento crucial da vida de Jesus e também do início do ministério do nosso Senhor. Este é o momento em que precisamos refletir. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que o Senhor nos abençoe na compreensão. Jesus foi levado pelo próprio Espírito para o deserto, não foi um acidente, foi direção divina, porque algumas coisas precisavam acontecer. No início, na queda, houve uma tentação, com a serpente, Eva, Adão, o fruto proibido. No início era um jardim, agora é um deserto. Isso mostra bem a diferença das tentações, porque se antes tudo estava tão bem, agora não, o pecado estava no mundo. Agora era o mesmo tentador e os desafios também. O que nos faz refletir muito nesse texto em nossos dias. Jesus enfrentou 3 frentes de batalha, muito claras aqui. O inimigo faz 3 ataques pontuais, diretos, usando palavras de Deus. E aqui eu gosto de fazer essa distinção. Existe uma diferença entre palavras de Deus e a palavra de Deus. Palavras de Deus são textos tirados do contexto para manipular literalmente a situação, que foi o que o diabo fez. Primeira tentação é sobre pão e provisão. Foi sobre comida. Após 40 dias de jejum, e por si só já é milagre, Jesus teve fome. A necessidade física era real e aguda. Entenda, meus irmãos, o tentador ele vai exatamente numa necessidade real e comum: comida. Jesus estava com fome. Também nos remete ao Éden mais uma vez. Sabe por quê? A primeira tentação foi sobre comida também. Deste fruto não comerás. E eles, Adão e Eva, insistiram, desobedeceram e comeram. E o diabo vai fazer a mesma tentação com Jesus. Está com fome? Transforme essas pedras em pão. Veja bem, meus irmãos, Satanás ataca a confiança de Jesus na provisão do Pai. Ele estava com fome, e entenda, ele continuou com fome o resto da tentação. Mas, meus irmãos, ele responde de uma forma magistral aqui. A questão central é um pouco do egoísmo versus a autossuficiência, ou melhor ainda, o autossacrifício nosso. E foi o que Jesus Cristo fez. Eu vou aguentar um pouco mais
de fome. Nos remete também a Esaú e Jacó. Esaú perdeu o direito de primogenitura porque estava com fome, e foi por um prato de lentilhas. Já compartilhei aqui para os irmãos que fico revoltado como é que Esaú trocou isso por um prato de lentilhas, porque eu não gosto de lentilha. Mas por causa de fome, ele não aguentou um pouquinho mais. Jesus aguentou e venceu a tentação com a palavra de Deus. E ele vai dizer, meus irmãos, de forma muito contundente e clara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O espiritual antes do material. A segunda tentação é sobre poder e religião. O diabo pega Jesus e leva ele para a cidade santa, Jerusalém, para o alto, no pináculo do templo, é a parte mais alta do templo. Neste momento, certo autor diz que o diabo pega as pessoas e colocam elas no alto para vê-las cair. Deus nos coloca embaixo para nos ver subir. E aqui o diabo faz exatamente isso, pega Jesus e bota lá em cima. Colocar no templo é algo que remete muito à religiosidade da época. Muitos queriam crescer nos cargos, crescer em religiosidade, em atração, e isso foi oferecido. E ainda pior, ele quer que Jesus reaja presunçosamente, ou seja, ele vai fazer questão, agora usa do seu poder, porque está escrito que os seus anjos dará ordem, eles vão te cuidar de você, joga daqui. E Jesus mais uma vez percebe e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ensina a diferença vital entre fé e presunção. Tem muita gente que diz, com orgulho, eu oro com fé e isso vai acontecer. Falava hoje na sala de EBD, eu conheci uma pessoa que tinha um orgulho, não sei se é santo, de chegar nos estacionamentos, e ele dizia assim: sempre que eu chego no estacionamento eu oro e aparece uma vaga. Eu fico pensando, mas que tipo de milagre miserável é esse? Para que isso? Isso não é fé, isso é presunção, é pecado. E o diabo quis fazer exatamente isso com Jesus, e Jesus vai vencer. Vai vencer. E a terceira tentação é a idolatria e a ambição. Alguns autores chamam que é a tentação mais descarada. É levar Jesus para um alto de um monte e apresentar todos os reinos da terra. O Império Romano, o Império Chinês, o Império das Américas na época, todo o mundo. O inimigo oferece o objetivo certo. Olha que curioso. Porque Jesus veio para salvar o mundo. Mas, atenção, através do método errado. E isso é um problema. Cuidado. Alguns vão dizer, mas é quase certo, parece certo. Mas se foi da forma errada, nunca será certo. É atingir o trono por um método errado, e Jesus vai insistir ainda mais. Ganhar poder através de compromisso com o mal nunca é ganho. Não se barganha com o diabo, não se faz acordo, não se aceita e nem se faz proposta e nem aceita. A resposta de Jesus é imediata e imperativa: vai-te, Satanás, saia daqui. Diante disso, vamos ver agora os personagens desta tentação. O primeiro é o tentador aqui, o diabo e suas artimanhas. Nessa passagem, o caráter do adversário é revelado. E, meus irmãos, embora haja uma teologia liberal que diga que o diabo não existe, se você é crente, por mais de 6 meses, acredite, você sabe que ele existe. Ele está aqui e age. Mostra as formas dele agir.
Ele explora a vulnerabilidade. Quando Jesus estava com fome, fraco, ele ali atacou com pão. Sempre atacará a vulnerabilidade de cada um de nós. Ele questiona a identidade. Olha como ele faz com Jesus: se tu és o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E questiona a cada um de nós o que somos, o que temos, os nossos valores. Ele distorce as Escrituras, usa a palavra de Deus fora de contexto. É interessante como ele conhece as Escrituras, mas se não for usadas da forma como Deus ensina, é arma para o mal. E finalmente, ele oferece atalhos. Jesus Cristo é o caminho, não existe atalhos. O diabo sempre oferecerá atalhos. Certo autor disse que ao nosso redor é uma região escura de mal, da qual surgem as tentações. Devemos estar vigilantes, porque o inimigo continua a rugir ao nosso redor, como querendo nos tragar. Segunda parte aqui é a tentação, quando se põe o crente em prova. A tentação em si não é o pecado. Atenção, a tentação não é o pecado. Cair nela, sim. Isso nos mostra também que a tentação é uma parte inevitável da vida cristã. Você será tentado em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação. A tentação ela é real, é campo de batalha, para que a nossa fé seja aprovada. A tentação é como uma realidade profunda na nossa vida, ela é real e existe. E aqui atenção, não devemos temer o mal. O diabo tem algum poder, mas não tem todo o poder. Mas não devemos subestimar o mal. Ele continua agindo. E finalmente a tentação pode ser vencida. E aí vamos àquele que foi tentado, ao próprio Jesus, que venceu, vence e vencerá. A glória, meus irmãos, dessa passagem reside na vitória, certeira, firme e direta. Jesus não titubeou, ele não vacilou, ele venceu. E como ele venceu? Em primeiro lugar, com a palavra. Para cada investida de Satanás, Jesus tinha o texto bíblico certo, correto e real. E respondeu com a palavra. Com submissão total a Deus, em cada resposta, Jesus reafirma a dependência a Deus. E que texto tão profundo de ver, que Jesus Cristo não se ufana, como se diz, não se ensoberbece, ele não cresce, antes está debaixo da vontade de Deus. E ele vence com autoridade divina. Na tentação final, ele não apenas responde, mas ordena: vai-te daqui, Satanás. Ele demonstra autoridade sobre o inimigo. E como podemos também fazer isso? A vitória de Cristo não foi apenas uma vitória naquele tempo, foi uma vitória para nós hoje também. E continua a ser. É caminho, é direção, é forma de ensino. Estamos realmente interessados, meus irmãos, na vitória de Cristo, porque ela significa a nossa vitória. A vitória no deserto foi apenas o começo, e literalmente foi o começo do ministério de Jesus. Ele tendo sido batizado, ele foi tentado. Em diversos outros momentos, Satanás fará outras investidas, como na própria traição através de Judas. Mas entenda, meus irmãos, Jesus Cristo permaneceu firme, venceu e nos garantiu uma coisa eterna: a vitória em Cristo Jesus. O mal já foi derrotado, e isso já é certo. A nossa vitória é certa também. Muitas outras coisas iriam acontecer logo depois que Jesus Cristo vence essa tentação.
Mas, meus irmãos, a vida também tem tentações. Que o Senhor nos livre de todas elas. Ele nos ensinou isso no Pai Nosso. Que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos estar firmes na palavra, em Cristo e em toda boa obra do Senhor. Porque cremos que Ele venceu, que Ele vence e que vencerá. E que Deus nos abençoe assim.